Ok, então tá. Bom, meu nome é Paulo Resutti, acho que vocês já sabem, né, nessa altura do campeonato. O Marcos D'Amico, que está lá do lado de paparazzi, batendo fotos aleatórias, ele é o dramaturgo aqui da peça, responsável pela peça, que tem hoje à noite mais uma sessão que está lotando, né? Então é bom vocês correrem para conseguir ingressos, porque as próximas estão bem cheias. Mais sobre a peça ele fala, eu vou falar sobre a minha biografada e eu vou descer porque eu vou me matar aqui, cara. Então, você pode passar o próximo slide, por favor? Quem não lembra, quem pensa na Leopoldina e que não lembra de escola de samba e nem de estrada de ferro, como o Marx colocou na peça, lembra geralmente desse jeito, né? Ela cercada de filhos, né? Tem 5 crianças aí, o mais pequenininho é o Dom Pedro II, e tem a Januária, a Maria II de Portugal, a Paula e toda a rainha dos 5 filhos que ela teve, sobreviveram 4 na idade adulta. Então, essa imagem aí foi pintada pelo Fayucci em 1921, já no ímpeto das comemorações do centenário da independência. E foi um homem que pintou, obviamente, como uma matriarca, né? Uma parideira, uma matriarca cheia de filho em volta e tal, tirando completamente a imagem de uma política, que efetivamente a dona Leopoldina foi, e que eu explico no livro, e o Marcos coloca brilhantemente aqui na peça. E também essa questão, né, além de mulher, ter filhos e tal, boa esposa, santa mártir de paciência por aguentar todas as infidelidades do marido, etc., ela é confinada a um espaço interno, né? Essa questão da rainha do lar, né? da dona da sua prole, cuidando da prole, mais afastada dos negócios públicos, o que não é nem um pouco verdade. Passa o próximo slide. Esse daqui, em Viena, tem esse complexo, o complexo chamado Hofburg, que é o local em alemão, uma coisa como o local da corte, enfim. Que é toda essa área aqui toda é o local, é o Hofburg, onde a Leopoldina nasceu em 22 de janeiro de 1797. E é interessante porque ela nasce dentro dos apartamentos imperiais, provavelmente por aqui, só que dentro desse complexo todo, você encontra construções medievais chegando até o neoclássico. Então você encontra eras e eras de construção que vai se ampliando esse palácio, que os Habsburgos vão fazer a sede do seu poder. Então essa família Habsburgo, elas estão no poder desde 1200 e pouco. Então quando ela nasce, a família dela tem mais de 600 anos dominando uma parte da Europa. Na época que a Leopoldina nasce, eles dominam a Áustria, a Hungria, a Boêmia e boa parte da Itália. E anteriormente a isso, eles também se estabeleceram no trono da Espanha e com isso também chegaram a dominar uma parte da América Latina. Ainda mais quando tem a União Ibérica, era um Habsburgo tomando poder na Espanha. Então, eles também chegaram a dominar o Brasil em determinado momento. Essa construção, né, que você vê arquitetonicamente toda a evolução da história da arte mundial por meio dela, desde as construções medievais, barroco, renascimento, até o neoclássico, que diferente de nós, eles não saem derrubando tudo, eles vão vendo a própria história, eles vão preservando a própria história. Esse palácio, ele mostra muito essa quantidade de povos e locais que eles chegaram a dominar. Você encontra isso no estilo da construção e tal, mas ela nasce imbuída de tudo isso, todos esses 600 anos de história
E mais uma coisa interessante, que eles se metem um pouco em guerras, eles ganham muitos territórios por meio de alianças matrimoniais. Então havia um dito na época, bem anterior à dona Leopoldina, que era os outros que façam guerra, tu Áustria feliz casa-te. O que os outros conquistam por Marte, você conquistará por Vênus. Então era essa questão da política dos casamentos dos Habsburgos, aonde você tinha algumas possessões que acabavam entrando para a família por meio do casamento. E com isso, essa família ela vai criar as princesas mais preparadas da Europa durante várias gerações. Claro que Maria Antonieta e algumas outras saíram meio fora do caminho, mas enfim. Elas vão, por exemplo, ter uma carga horária absurda perante outras princesas da época. Elas vão ter a carga de matéria equivalente ao que se dava para um homem, né? Então, isso na época, você saber ciências, matemáticas e coisas mais específicas, entendia-se que era um ensino voltado a alguém que iria liderar. Então, ela tem todo esse aprendizado, como as irmãs dela, como as tias dela e outras tiveram, e muitas delas chegaram a governar. A avó dela, por exemplo, ela que meio que tenta barrar Napoleão nas duas Sicílias. Ela era a rainha das duas Sicílias, mas na verdade quem governava era ela, não era o rei. Então essas mulheres eram muito fortes. Olha o próximo slide, por favor. Esse castelo, esse palácio, ele fica um pouco mais longe de Viena, mas assim, é bem subúrbio mesmo, né? Bem perto, você chega lá de bonde. É o Schönbrunn. E ele, nesse palácio, era uma coisa mais íntima. O Hofburgo era o palácio do centro de Viena. Então era onde tinha as grandes ocasiões, ela é batizada lá, casamentos lá, existem reuniões de, enfim, coisas, cerimônias da corte que são feitas no Hofburgo. O Schönbrunn já era uma coisa mais íntima, familiar. O íntima familiar, quando você olha para a quantidade de janela, você até meio que, oi, né? Como é que pode ser simplesinho isso, né? Mas ele é bem menor que o Hofburgo. A diferença do Schönbrunn para o Hofburgo é essa questão de ser uma coisa mais íntima, mais familiar, sem ter tanta cerimônias de corte, sem ter tanta regras de etiqueta, etc. Nos jardins desse palácio era onde a família, na época da Leopoldina, vai cultivar vários espécimes vegetais, também tentando aclimatar algumas. Cada príncipe tinha o seu pedaço de terra, então eles já vinha também essa questão da educação das ciências naturais. Não que fosse algo do tipo moda, não era tão moda assim, você aprender ciências naturais, ainda mais na questão dos governantes. É importante você saber quais espécies você podia aclimatar, quais espécies você podia trazer para a Europa, justamente para trazer economia, né? Para gerar economia. Né? Imagina se alguém tivesse levado para o Brasil e conseguido aclimatar na Europa. Né? O Brasil não teria sido o que foi. Assim como depois, mais tarde, o cacau e a borracha aqui do Brasil também vão ser levados para fora e vão ser aclimatadas e vai acabar dando conflito econômico aqui, vai ter queda da borracha e tudo mais. Mas também aqui é uma coisa mais íntima, tal, mais para essa família e onde tinha essas questões de ciências naturais que eles estudavam juntos. Era uma família muito unida. Próximo. Um outro palácio, na verdade isso é um castelo, vocês veem lá atrás, o castelo de Laxenburg, que fica esse mais longe ainda de Viena. E aqui ele é um parque de diversão do século XIX, tinha até prisioneiro mecânico dentro de uma masmorra, era todo fake o castelo, era bem essa coisa de criar um cenário, uma coisa inexistente. E eles gostavam de passar muitas temporadas aí, e nessa imagem a gente vê o pai da Leopoldina aqui, o Francisco, a Maria Luísa, a filha mais velha, a Leopoldina apontando para o palácio e a madrasta da Leopoldina. A Leopoldina perde a mãe bem jovem, com cerca de 9, 10 anos, e essa madrasta ela vai perder mais 10 anos depois, com 19 anos. Ela tem uma sucessão de perdas femininas na vida dela, e ela acaba se aproximando muito dessa irmã aqui, da Maria Luísa,
que eu já vou falar dela mais para frente. Então, o perfil dessa família era uma coisa bem diferente de algumas outras, principalmente da que a gente tem notícias aqui dos Braganças. Então, era uma família muito unida e que passava muito tempo juntos, fazendo coisas juntas. Próximo, por favor. Só que aí vem uma questão, vem o flagelo da Europa, vem o Napoleão na jogada aí. Então, a Leopoldina nasce em 1797, já nessa época a Áustria está em guerra com a França, o Napoleão está começando a se destacar como o melhor general francês pós-Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa derruba o absolutismo na França e ele leva os ventos do liberalismo e da Constituição para todo o resto da Europa, onde ele consegue invadir. No início era uma boa, porque acaba um pouco muitas questões da época medieval, as guildas e outras coisas que confinavam o mercado só para um determinado grupo, começa a se unir, a separação da igreja e do Estado, você começa a ter os casamentos podem ser anulados, enfim. No começo, esse povo que vai deixando o Napoleão entrar, que vai perdendo, às vezes não deixando, mas perdendo a guerra para o Napoleão, acha uma boa, até começa a chegar os impostos, porque tem que movimentar esse exército, e aí começa cobranças muito grandes em cima desses povos que foram conquistados. O Napoleão, aqui é uma imagem que mostra ele entrando em Viena em 1805. Ele vai invadir a cidade duas vezes, nas duas vezes a Áustria perde territórios, os Habsburgos têm que fugir de Viena. Numa dessas últimas fugas, a madrasta da Leopoldina fica doente, e com isso ela acaba falecendo algum tempo depois. Então é sempre essa coisa, é traumático a imagem do Napoleão junto a essa família, ainda mais quando ele, o Francisco, o pai da Leopoldina, ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, além das possessões da família Habsburgo, que foi essa que eu falei, Áustria, Hungria, a Boêmia e partes da Itália, ele ainda ele era o príncipe eleitor, ele era o imperador eleito de vários estados germânicos. Esses estados germânicos acabam indo para a proteção do Napoleão, ele toma basicamente esses estados do Francisco I, do Sacro Império, e acaba transformando isso na Confederação do Reino, acabando com o Sacro Império Romano Germânico, obrigando o pai da Leopoldina a devolver a coroa. Na verdade, ele era Francisco II do Sacro Império Romano Germânico. Aí, conforme o Napoleão acaba com o Sacro Império, ele é obrigado a devolver a coroa e vira Francisco I da Áustria. Ele reúne as possessões iniciais, assim, mais antigas da família, que ainda estavam com eles, e transforma, então, em imperador da Áustria. Próximo. Só que... Tá, não era para entrar essa imagem marrom, não sei o que aconteceu. O Napoleão, ele não faz só estrago já lá com a Leopoldina e com a família dela. Para vocês terem uma ideia, a Leopoldina, inclusive, ela e os irmãos, elas cresceram batendo numa espécie de João Bobo, que eles apelidaram de Napoleão. Eles batiam no boneco, que nem malhação de Judas, eles malhavam Napoleão. Com essas sucessivas perdas, inclusive de território, o Metternich, que era o principal político, pai da Leopoldina, ele resolve dar aquela filha mais velha do Francisco I para o Napoleão casar. E aí, com isso, estabelece uma relação de parentesco e acaba essa questão das guerras, das brigas entre eles. E aí, a história, né? O Napoleão, que estava com todo esse empenho de transformar tudo em coisa nova e tal, acaba virando, na verdade, o genro da velha Europa. E é muito difícil descer isso goela abaixo da própria família Habsburgo, porque parte dessa família foi expulsa dos seus tronos e estava tudo exilado lá em Viena, junto com a Leopoldina e o pai, a família imediata. A avó dela, que era a rainha das Duas Sicílias, ela fica doida quando sabe que a neta, a Maria Luísa, vai casar. Ela fala que ela esperava tudo menos virar a avó do demônio, né? Apelidando o Napoleão de demônio. Então é um grande golpe para Leopoldina perder essa irmã, ainda mais para alguém que até então era visto como inimigo. Mas aí é um primeiro choque de realidade nessa Leopoldina,
que vai ver que, opa, a gente serve para quê? Moeda de troca, né? Não é só a gente é filho do nosso pai e tal, mas a gente é peão no tabuleiro de xadrez aqui na Europa, no poder. E um outro que vai fazer um jogo que eu acho ótimo é o Dom João VI. Ele também, Portugal também é invadido pelas tropas napoleônicas, mas aí por conta de outra questão, bloqueio comercial com a Inglaterra, eles não bloqueiam os portos, o Napoleão acaba invadindo e eles transferem a corte para o Brasil. É aquela velha história, é um jogo de xadrez, né? Você só pode considerar uma guerra ganha quando você conquista a capital e o rei. E o Napoleão tinha feito isso com todo mundo até então. Tinha conquistado vários reinos, substituído os reis por parentes dele, do Napoleão, mas ele não consegue fazer isso com Portugal, porque o rei transfere a corte para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, com isso, ele não consegue. Ele vai falar nas memórias dele, do Napoleão, que o único que enganou ele foi o Dom João VI. Então, aí é a partida deles de Lisboa, em 1807, eles vão chegar aqui no Rio de Janeiro em 1808. E aí, aqui tinha um detalhe que eu não sei porque sumiu, era o detalhe do Dom Pedro, ele está nessa carruagem aqui. E está nessa carruagem o Dom Pedro I, futuro Dom Pedro I, e o Arrábida, que era o preceptor dele. E aí eles vêm para o Rio de Janeiro, onde essa criança vai ser criada, mais ou menos. Próximo, por favor. Bom, o Napoleão, finalmente, em algum momento, ele é derrotado. E ele é derrotado pelo próprio genro. O genro se volta contra ele, se junta com a Prússia e com a Rússia, e com a Inglaterra, e com a Holanda, e vários outros países, é uma coligação internacional, e aí ele é derrotado. Nesse momento que ele é derrotado, tem um contragolpe assim no destino. Toda aquela questão do liberalismo, do constitucionalismo e tudo mais começa a cair por terra e volta-se a ideia do absolutismo. Propagado por quem? Principalmente pelo Francisco I da Áustria e pelos seus aliados. Eles vão criar a Santa Aliança, que é para defender os reinos, para que não apareça nenhum Napoleão e derrube todo mundo e tudo mais. E aí na Áustria vai ter o Congresso de Viena, onde vai haver o Concerto da Europa. Então os grandes estados vão tutelar os pequenos estados. Nessa época ainda Portugal era considerado um pequeno estado, mesmo com o Brasil aqui, o que vai fazer com que o Dom João VI tenha a ideia de criar o Reino Unido, transformando o Brasil num reino, e aí sim configurando o Império. E aí eles falam, agora eu sou grande, então quero participar do Congresso de Viena. E aí com isso, eles acabam virando uma força poderosa. Do outro lado do Atlântico a gente tem quem? O Dom João VI, que passado a tempestade na Europa, acaba sendo um dos únicos reis europeus que continuou no seu trono e transformou e trouxe o absolutismo para a América do Sul. Né? Então o Brasil é o único país absolutista encravado na América. E aí começa o Dom João VI a tentar também se livrar um pouco da influência da Inglaterra, que estava pressionando tanto para a corte voltar para Portugal, como para a corte pagar o que devia para a Inglaterra, por tudo que tinha sido questões de exército, questão de ter tomado conta de Portugal enquanto o Dom João estava aqui no Brasil, e várias outras questões, uma dívida gigantesca. Então eles queriam que voltasse para a Europa, a corte, e também queria que acabasse o tráfico internacional de escravos. Isso já lá para trás, 1800 e pouco. E aí o Dom João VI começa a procurar outros aliados que não a Inglaterra. Como fazer isso? Casando o príncipe herdeiro de Portugal com alguma dessas princesas, dessas casas reais que criaram a Santa Aliança. Então, ele oferece o quê? A abertura dos portos a outras nações, por esse casamento, e oferece essa questão de o Brasil e Portugal entrar dentro dessa Santa Aliança, protegendo o absolutismo, as ideias absolutistas, também na América, meio que criando uma contraposição com o liberalismo dos Estados Unidos, que é o que influenciou a Revolução Francesa. E aí ele vai bater de porta em porta. Ele vai tentar na Rússia, não consegue uma grande riqueza para casar com o Dom Pedro. Vai tentar com a Prússia, também não consegue. Aí na Áustria, o
Francisco José fala, por que não, né? E aí, então ele oferece para Leopoldina duas hipóteses. Ou ela casa com um cara e ela tem que esperar ainda 2 anos para... Ou ela fica com uma oferta de um cara que ainda vai pensar a respeito de outras princesas também da Europa, o rei de Württemberg, ou ela fica direto com o príncipe de Portugal. E aí ela escreve uma carta para a Maria Luísa falando assim, eu entendi logo o que meu pai queria. E eu acho que assim, a gente pode ser muito feliz fazendo o que o pai quer, e então eu fiquei com o que meu pai queria, né, que era o Dom Pedro. E aí nessa chega o Marquês de Marialva, em Viena, já trazendo o contrato de casamento e tudo mais, e aí começa a segunda parte da enrolação da coitada da princesa. Uma das coisas que o Marialva, assim, que vai encontrar a princesa, ele é questionado por ela a respeito do que o Dom Pedro gostava. E ele fala para ela que ele gostava muito de mineralogia, que era uma das coisas que ele sabia que ela gostava. E aí tem uma carta que está aqui na Biblioteca Nacional, que ele fala para o ministro das Relações Estrangeiras de Portugal, falando assim, aí eu fui me encontrar com ela, e eu sabia que ela gostava de mineralogia, eu não sei bem o que o príncipe gostava, então eu falei que ele também gostava de mineralogia. Aí, coitada, ela escreve toda contente para a irmã, que ela tinha, para Maria Luísa, que o príncipe também gostava de mineralogia, que ela ia refazer a coleção dela, recatalogar, para estar no mais perfeito estado lá da ciência mais moderna, tal, de catalografia das gemas, para chegar no Brasil e mostrar para o príncipe. Eu fico pensando ali, ela chega no Rio de Janeiro e mostrando um monte de pedra para o Dom Pedro, eu não entendendo nada, né, do que está acontecendo. Próximo, por favor. Bom, então, ela totalmente criada para governar, muito culta, o pai brincou com ela que ela poderia ser a mineralogista da corte se ela não conseguisse casamento e tal, e ele, aqui criado no Brasil, Dom Pedro, completamente solto, porque a família de Bragança era diferente da família dos Habsburgos. O Dom João VI morava aqui na Quinta com os filhos, a Carlota morava no Botafogo com as filhas, eles só se viam em épocas comemorativas, datas comemorativas, coisas muito específicas, era uma família dividida. Esse príncipe herdeiro, criado dentro desse absolutismo, que não era tão esclarecido quanto o absolutismo austríaco, ele é meio criado naquele tipo, não quer, então o que vale é a determinação do futuro rei. Então, se ele não quer estudar, ok, então ele não vai estudar. Não havia alguém com pulso que obrigasse ele a fazer o que ele queria. Então, ele vai ser criado aqui, assim, a trancos e barrancos. Vai ter futuramente cartas da Leopoldina que ela vai mencionar que, assim, que ele tem inteligência, que ele é uma pessoa esperta, mas que ele não teve alguém de pulso do lado dele. Então ela mesma vai tomar um pouco essa questão de preparar ele futuramente para ser um grande monarca. E ela... bom, próximo slide. E aí ela casa com ele em 13 de maio de 1817, na Augustinerkirche, que fica em Viena, é dentro daquele complexo do Hofburg, nesse lugar aí. Esse altar é recente, é do concílio, depois do Concílio Vaticano II, né? Você vê que não tem nada a ver com o resto da igreja, porque na época se rezava voltado de costas, né, para os fiéis e de frente para o altar. Então esse altar aqui modernoso é posterior ao Concílio Vaticano, da década de 60. Então ela casa nessa igreja em 13 de maio, que ela detestava essa data, porque a mãe dela a madrasta morre no 13 de maio, ela é obrigada a fugir com a família no 13 de maio de Viena, quando Napoleão invade. A Maria Luísa sai de Viena, e vai embora de Viena, casada com Napoleão em 13 de maio. Então, esse 13 de maio é muito ruim para ela, só que é aniversário do Dom João VI. E o Marialva queria honrar o rei de Portugal, casando a futura rainha de Portugal na data do aniversário do atual rei. E aí, com isso, ele mente para ela pede para mudar a data, ele mente, fala que não, que ele vai tentar, vai mandar para
para Portugal vai mandar para o Brasil um ofício pedindo para alteração e tal, e aí fica enrolando ela, fala que não recebeu ofício nenhum, retorno nenhum, e que ela vai ter que casar. E era tudo mentira, ele queria mesmo que fosse casada nesse dia. E aí vai ser uma festa grandiosa. Primeiro vai ter o casamento aqui na Augustinerkirche, depois vai ter uma recepção no Hofburg, e aí o Portugal e principalmente Marquês de Marialva, eles vão criar uma festa absurda, assim, maravilhosa no Algarten, que é um pavilhão que ainda existe, hoje é um museu de porcelana lá em Viena, e você tem, e foi acrescido, na verdade o Marialva mandou criar a arquitetura efêmera para ampliar, e depois que foi tudo desmontado, ela passa muito mal na data do primeiro baile, ela tinha problemas estomacal, ela ficava muito nervosa, e aí todo baile ia ser tudo em volta dela, né? Então isso dá uma certa pressão, ela tem que cancelar o primeiro baile, aí o segundo dá certo e tudo mais. E aí ela parte de Viena em junho de 1800, no começo de junho de 1817, em direção a Livorno, na Itália, onde os portugueses mandariam navios para fazer a travessia do Atlântico. Lembrando assim, a Áustria não tinha nenhuma ideia do que era atravessar o Atlântico, quando muito assim era o Mediterrâneo que eles andavam, não o Atlântico. E aí eles precisavam de quê? Obviamente pilotos portugueses ou estrangeiros para fazer essa travessia, e obviamente ela seria feita por portugueses, por conta dela já estar casada oficialmente. Esse casamento por procuração é uma coisa, inclusive para mudar o status dela já como uma pessoa independente. Então, só que assim, o Marialva de novo enrola bem ela, enrola o pai dela, porque esses navios estavam atrasados, ele não queria deixar transparecer isso, e aí ela fica retida na Itália, até esses navios chegarem, por quase 3 meses. Por quase 3 meses. E aí ela fica muito nervosa, é infernal essa espera dela. Próximo. Até que finalmente os navios chegam, e ela tenta vencer o medo do mar, porque também quando ela vê o mar pela primeira vez, ela vê uma grande porção de terra pela primeira vez em Veneza, junto com a irmã, quando ela já está saindo da Áustria. E aí quando ela vê realmente o Mediterrâneo, ela fica bem assustada, porque é uma coisa diferente, né? Você está acostumado com planície, Alpes e tudo mais, e de repente você tem que atravessar o oceano, e ela vai fazer essa viagem toda, que vai ser terrível, porque já está numa época de fechamento tem um tempo específico para fazer o fechamento, daí começa a época de furacão, a época de tempestade, não é legal você atravessar o Atlântico nessa época. Bom, enfim, dá certo, ela vai atravessar o Atlântico. Por que o Marialva faz isso? Porque ele enrola ela e o pai dela, falando que os navios estão chegando, que ela tem que sair logo de Viena, ela fica retida na Itália. Porque tanto a Áustria quanto a França e outros países queriam reter a princesa na Europa para mandar ela para Portugal e com isso forçar a volta da família real portuguesa do Brasil para Portugal. E aí a gente tem isso aí são imagens coloridas de um austríaco chamado Friebeck, Joseph Friebeck, que ele era um auxiliar de bibliotecário que foi contratado assim, no último segundo, assim, o navio estava para partir já de Livorno, e ele consegue ser contratado. Então ele é uma das poucas pessoas que estavam dentro do navio com a Leopoldina que fez os desenhos internos de como que era o navio. Então ele, um dos primeiros que aparece no caderno de desenhos dele é esse daqui, que na verdade é que a luz não ajuda muito. Aqui tem a constelação do Cruzeiro do Sul. Aqui tem a Ursa Maior. Vocês veem, a polpa do navio está apontando para o Cruzeiro do Sul. E a proa, a parte de trás, está para a Ursa Maior. Quer dizer, eles estão indo para o hemisfério sul e deixando para trás o hemisfério norte. É uma alegoria, na verdade. Esse navio é o Dom João VI que transportou a Imperatriz. Próximo. Isso aqui também é dentro do navio. Vocês têm que imaginar que a travessia no Atlântico naquela época tinha animal vivo a bordo, porque tinha que abater esses animais para você comer, né? E assim, as últimas coisas que eram abatidas nessa época, aqui, pelo jeito, é no começo, porque você tem um boi aqui sendo aberto. Aqui tem um monte de gente comendo, o cara caiu aqui com o prato, deve ter balançado muito o navio. Aqui é o fogão,
né? Olha isso daqui tudo é dentro do navio está acontecendo. Aqui era o lugar onde guardava os animais vivos. E aí você sabia que estava chegando no lugar, porque quando você começava a comer muito ovo e muito frango, é porque já estava chegando, porque eles deixavam as galinhas por último. Então você começava comendo boi. Ia diminuindo até, então quando você começava a comer ovo, porque eles deixavam os ovos para dar cria, né? Para continuar tendo alimento. Então quando você começava a comer o ovo e os franguinhos, era porque já estava chegando no lugar. E aí ela vai demorar essa travessia quase 3 meses, vai enjoar pra caramba. E aí, próximo, por favor. E ela se agarra ao medalhão, uma das coisas que o Maria Alva trouxe para ela, enfim, antes de ela casar com o Dom Pedro, era um medalhão, onde tinha a imagem do Dom Pedro. E ela, criada dentro do romantismo alemão, né, essa coisa do amor idealizado, ela conheceu Goethe, que a madrasta dela adorava Goethe, ela vai dançar as primeiras valsas em Viena, então ela está inserida dentro desse movimento romântico alemão, então ela vai se apaixonar pelo retrato do príncipe. Todo mundo embasbacado pela qualidade dos diamantes da peça, que era um colar de diamante com a cercadura, com a miniatura do rosto do Dom Pedro e a cercadura de diamantes. E ela não está nem aí com os diamantes, ela fica apaixonada pelo rosto de Apolo, do noivo, e que aí ela se agarra no medalhão e fala que só faz essa viagem, aguenta essa viagem por conta do amor dela e tal. Coisa, coitado, né? Bem coisa de adolescente, né? E aí, aqui é o último ela está aqui em cima, na sacada, na parte de cima do navio. E essa aqui provavelmente é Kronborg, que era a dama de companhia dela. Aqui esses guardas, eles estão montando guarda na frente dos aposentos que eram dela. Então vocês imaginam, 3 meses de travessia, ela tinha mesa de bilhar, ela tinha um monte de piano, um monte de coisa para se entreter dentro do navio. E aqui já é a chegada dela no Rio de Janeiro em 5 de outubro de 1817. Novembro, 5 de novembro de 1817. Próximo, por favor. E aqui é o desembarque dela. No dia seguinte, eles chegam no navio, ela é recebida, quando ela chega no navio, ela tem um pacto da Baía de Guanabara. Ela fala que nem pena, nem pincel podem retratar as maravilhas que ela vê. Ela escreve uma carta linda para o pai, contando esse Rio de Janeiro que recebe ela. Ela fica doida, né, com as bananeiras, as palmeiras, essa vegetação luxuriante, a Baía de Guanabara que é linda. Bom, vocês sabem disso melhor que eu. E aí ela fica louca com tudo isso. E ela tem uma primeira recepção, e aí é engraçado, a Kumburg conta, né? O que acontece? Era um protocolo da família real portuguesa, qualquer gente que chegava tinha que passar a noite no navio e desembarcar no dia seguinte. Até porque você nunca sabia que hora que o navio ia chegar direito. Então era melhor estar preparado para cerimônias no dia seguinte pela manhã. Então a pessoa dormia a bordo, também vai ser feito com a Teresa Cristina quando ela chega, para casar com o Dom Pedro II. Na verdade já casada, né, para a cerimônia de bênção na Capela Imperial. Então ela dorme no navio, mas antes disso, já quando ela chega, no dia 6, a família real vai com a galeota, que está aqui no Museu da Marinha, vai lá ver ela, conhecê-la pessoalmente. O Dom João VI está com uma ferida na perna, ele não sobe para o navio, ele fica na galeota, ela desce para encontrar o sogro. E aí, com isso, a Coburg fala, né, que ela estava muito bonita, ela escreve uma carta falando que a princesa estava muito bonita e que eles ficavam um de cada lado, os dois sentados um na frente do outro, mas assim com a cabeça baixa, às vezes um olhava assim para a cara do outro e abaixava de novo, né, bem envergonhados, assim, esse primeiro contato entre os dois esposos. Mas logo o Dom Pedro vai acabar com a vergonha dela. E aí ela desce do navio no dia seguinte. E aí, realmente, ela tem contato com o Rio de Janeiro, com todas as festas que são feitas aqui, em homenagem a ela. Tem a cerimônia da bênção na antiga Capela Real, depois Capela Imperial, do Carmo, da antiga Sé, atrás do Paço. Aí tem uma recepção no Paço, depois tem uma recepção em São Cristóvão, onde eles dançam pela primeira vez, o Dom Pedro e ela. Então, a primeira impressão é ótima, mas não dura muito tempo. Porque ela começa a perceber essa família que é dividida, né, esses braganças divididos, e toda essa relação
estranha, né? Ela tem uma sensação estranha, porque ela não pode sair do palácio sem permissão do marido e do sogro, ela não tem permissão para ir no teatro, ela não tem permissão, um monte de coisa que não acontecia em Viena, que ela tinha uma liberdade de ir e vir e frequentar espaços públicos, aqui fica restrito. Até hoje é meio assim, não sabe, se é um domínio sobre ela, sobre a mulher, ou seria uma coisa do tipo, não libera muito para não contar como que é esse absolutismo do Rio de Janeiro, né, os escravos e tudo isso, né, então ela poderia informar isso e começar a ter uma ideia, o pessoal das cortes europeias tem uma ideia diferente do que seria esse Brasil idealizado na Europa. Mas de qualquer forma aqui ela vai se entender com o esposo, o começo é ótimo, maravilhoso, são 2 namorados, ela demora um pouco para se decepcionar, não é assim imediatamente que ela se decepciona com o Dom Pedro, vai demorar um pouco, uns 1 ano, 2, até ela ver que realmente é uma mulherengue, corrigível, e, enfim, e que ele não é fiel a ela escreve várias cartas sobre isso para a irmã, e mesmo assim, claro, ela vai cumprir o seu dever, e vai dar herdeiros ao trono de Portugal. Lembrando até então que ela é princesa de Portugal, ela não tem nada a ver com o Brasil, quer dizer, tem a ver com o Brasil porque está aqui. Mas enfim, o projeto era o casamento com o futuro rei de Portugal. Então ela viria para cá e provavelmente ela achava que uma hora ela voltaria para a Europa e aí ela poderia ver toda essa família novamente. Próximo, por favor. Bom, em 1920 você tem a Revolução do Porto, que agora esse ano está comemorando 200 anos, a Revolução. Essa Revolução faz o quê? Acaba com o absolutismo em Portugal. Então todo aquele cenário que havia sido pintado pelo Dom João VI para vender o filho dele como príncipe casadouro lá no meio da Santa Aliança, é desmontado, cai por terra com essa Revolução do Porto. Há esse movimento constitucionalista, as cortes constitucionalistas são montadas em Lisboa e obrigam o Dom João VI a voltar ao Brasil. Tem um grande impasse, ele pensa assim, não é melhor, ele amava o Brasil, o Dom João VI amava o Brasil, amava o Rio de Janeiro, ele não queria sair daqui, ele enrolou o quanto pôde para não ir embora do Brasil, e ele fez de tudo para não ir, tanto que ele pensou em mandar o filho. Não, então vai ver o filho para lá, mandar ele tinha medo que de repente quando o filho chegasse lá, nomeassem ele como rei de Portugal, destituísse Dom João VI. Aí ele pensou em manter a Leopoldina aqui no Brasil. A Leopoldina ficou doida, ela estava já na 2ª gestação e ela criou um plano junto com o secretário dela, tem as cartas, de fretar um navio e ir embora escondido atrás do marido, se mandassem só o marido e não ela junto. Enfim, ela não era fácil, ela tinha determinação. Bom, no fim, o Dom João VI decide nomear o Dom Pedro como príncipe regente no Brasil e fica os dois aqui, né? Ele, ela e a família. Né? Até então já tinha nascido a Maria da Glória, que é a futura rainha Dona Maria II de Portugal, o Dom Pedro Carlos, Dom João Carlos, enfim, o menino, e ela vai ter vários outros. Vocês leem meus livros? Tá tudo bom. Aí eles pegam e continuam aqui no Brasil. Então ele nomeia o filho como representante dele nesse reino do Brasil que ele tinha criado e juntado com Portugal. A ideia é maravilhosa, até que Dom João VI chega em Portugal e as cortes constitucionais detestaram a ideia. Eles queriam que voltasse à condição anterior e transformasse, na verdade, o Brasil em império ultramarino de Portugal. Então, cada província responderia diretamente a Lisboa. Isso automaticamente esvaziaria tribunais aqui, grandes causas teriam que ser tudo discutidas em Lisboa. Quer dizer, todo aquele funcionalismo público que foi criado pelo Dom João VI desapareceria. Então, os caras não gostaram muito aqui no Brasil de perder emprego. Né? E aí começaram a se envolver com o que foi chamado, no primeiro momento, de movimento autonomista. Eles não queriam independência, eles queriam que conservasse a autonomia no Brasil. E as cortes não gostaram muito disso. Bom, no início, o Dom Pedro, ele tinha um pensamento a mais curto prazo. Ela pensava, como uma estadista geralmente pensa, a longo prazo. E com isso, ela achava que depois do que aconteceu em Lisboa, que os sogros chegaram, o Dom João VI, a Dona Carlota Joaquina chegaram, a Dona Carlota Joaquina não quis jurar fidelidade às cortes constitucionais, foi presa pelas cortes e colocada na Quinta do Ramalhão. O Dom João VI jurou
e ficou meio lá como assinando papel, basicamente, né? Quem deliberava tudo era as cortes, ele brincava, ele abria o jornal e falava assim, vamos ver o que eu decidi o ano passado, ou a semana ontem, né? Que aparecia de acordo com o Império, mas quem decidia era, ele virou um rei constitucional. Então quem decidia, na verdade, era o parlamento e só aparecia o nome dele lá. Então ele brincava, vamos ver o que eu decidi ontem que eu ainda não sei, né? Porque quem estava decidindo eram os deputados. Então ela acha isso uma afronta. Uma das coisas que acontece quando o Dom João VI chega em Portugal é que anula-se todos os decretos e tudo que ele tinha passado a bordo do navio. O 13 de maio, o aniversário dele, era o dia de graça, né? Então, aliás, como todos os soberanos, no aniversário se dava títulos, se dava um monte de coisa. E ele condecora um monte de gente no meio do Atlântico, que era o 13 de maio. Quando ele chega em Portugal, as cortes anulam todos esses decretos. Tipo, você não está mandando, você não está entendendo mais, quem manda agora é o parlamento. E isso causa uma certa revolta, uma certa apreensão, na verdade, da Leopoldina, porque a Revolução Francesa começou no meio da reunião das Cortes Gerais para se decidir uma Constituição. Então, ela começou a pensar se essas cortes portuguesas não poderiam deliberar, acabar virando uma Revolução Francesa e acabar matando o rei e tudo mais. Então, ela fica apreensiva também de voltar, apesar da insistência das cortes constitucionais, da volta do príncipe para se educar na Europa, e dela, da princesa e dos filhos. Eles relutam, principalmente ela. O Dom Pedro estava, como eu falei, ela pensava a longo prazo, ele não. Então, a longo prazo, ela imaginava que o ideal era continuar no Brasil, porque tudo na Europa era dúbio, não se sabia direito o que ia acontecer lá em Portugal. E aqui, pelo menos, eles estavam no trono. Enfim, algumas províncias começam a responder diretamente a Lisboa, e poucas províncias continuam fiéis ao príncipe regente. Tem meio que uma cisão no Brasil a respeito disso. E é nesse meio tempo todo que está acontecendo o primeiro mando forte das cortes, que eles têm que voltar para o Brasil. Ela não quer voltar de jeito nenhum, e você vê isso nas cartas que ela trocava com os secretários dela, que ela fala que ela já tinha ideia que o ideal era continuar no Brasil, enquanto ele ainda estava meio dividido. Então eu brinco que o dia do fico, né, em janeiro de 22, é anterior, o fico dela é muito anterior ao fico dele. Né? Já em dezembro, ela já estava determinada, dezembro de 21, novembro, dezembro de 21, ela já estava determinadíssima a ficar no Brasil. E ele ainda estava com medo, meu Deus, o que a corte vai fazer? Será que vão me tirar de herdeiro de Portugal? Tem até uma carta do Dom João VI que fala disso, que as cortes ameaçam, se ele não cumprir esse retorno para Portugal, tirarem ele de herdeiro do trono. Ele ainda estava meio preocupado, até que em 21, um pouquinho antes, no começo de janeiro, ele decide ficar no Brasil efetivamente. E aí é engraçado que aquela mesma Leopoldina, que grávida, estava fretando o navio para ir atrás do marido, se o sogro mandasse para Portugal, ela alega que ela não pode viajar porque ela está grávida. Então, aí começa, logo depois do fico, você tem o levante dos portugueses, do exército português aqui no Rio de Janeiro, que tenta meio que embarcar o Dom Pedro à força. A população do Rio de Janeiro, outras pessoas, inclusive vem gente de São Paulo, que são os reais paulistanos, que vai dar origem à guarda do imperador, a guarda paulista, que Minas, São Paulo e Rio contribuíram com a guarda de honra do imperador. E aí aparece a figura do José Bonifácio, que vocês vão ver na peça, que é muito importante. E o do José Bonifácio ele aparece bem nesse momento do fico. E aí, com isso, existe essa questão da revolta. O Dom Pedro manda ela com os filhos para Santa Cruz, para tirar ela do Rio de Janeiro, e com isso, o filhinho deles morre. O herdeiro do trono acaba falecendo por conta dessa viagem. E aí, depois que o menino morre, o Dom Pedro passa a ser brasileiro. É muito forte essa relação. Tanto ela quanto ele, eles não querem mais saber dos portugueses. E aí nós temos, finalmente, o 2 de setembro de 1822. Você tem aqui ela sentada, a Georgina Albuquerque que pintou isso. Lembra que eu mostrei aquela imagem do Fayucci, que ela está sentada como uma matrona e tal? Quem vai pintar como uma estadista é uma mulher, que é a Georgina Albuquerque. Esse quadro está aqui no Museu Histórico Nacional, e é o primeiro quadro pintado por uma mulher
mostrando uma outra mulher. É um quadro histórico onde uma personagem feminina é o centro de tudo. Porque a mulher não podia pintar homem, porque determinava que a mulher sabia como é que era o homem por dentro das roupas. Então isso era proibido. Mas aí sim, é outra palestra. Aí aqui ela está, então, chefiando o Conselho de Estado, que acontece 2 de setembro de 1822, aqui na Quinta da Boa Vista. Ela não decide, ela não assina nada, não existe um decreto da independência, não existe um papel aonde ela assinou a independência, isso não existe, tá? Nem o Dom Pedro existe esse papel, não existe nenhum documento que prove, que tenha sido feito isso. O que acontece? O Dom Pedro, ele tinha ido apaziguar uma revolta em Minas, volta para cá, estoura uma outra revolta em São Paulo. Ele, antes de ir para São Paulo, ele nomeia ela como princesa regente do Brasil, determinando no decreto que ela não pode tomar nenhuma atitude antes de consultá-lo. Então é impossível assinar qualquer documento sem consultar, perguntar se podia. Mas, algo além disso. Existem cartas que demonstram que ela sabia que ia proclamar a independência do Brasil em São Paulo. Existe uma carta que ela fala: você me disse o que ia fazer aí, fazei-o logo. Até que estoura, então, por que é convocado esse Conselho de Estado sob a presidência dela aqui no Rio de Janeiro quando ele não está? Porque chegam notícias de Portugal falando que nova expedição vai vir aqui, nova expedição militar vai vir para cá, e basicamente obriga eles de novo que eles têm que voltar para a Europa de qualquer jeito. Então esse é o ponto final. Então há uma ruptura, aí é o tal do grito do Ipiranga, quando ele recebe lá no 7 de setembro as cartas desse Conselho de Estado que aconselhou ele a romper com Portugal. E aí, numa dessas cartas, existe a carta dela, que é muito importante, onde fala: o pomo está maduro, colhei-o já, e tal. E aí tem essa coisa da iniciativa, né? Por trás de um grande homem tem que ser uma grande mulher dando os tapas na cabeça para ver se ele anda para frente. E aí, no caso, foi ela que fez isso. Próximo, por favor. E aí, lá em São Paulo, ele vai proclamar a independência, tem aquele quadro e tudo mais, grito do Ipiranga e tal. E aí, em dezembro, ele retorna logo em seguida, dia 8, ele já está voltando para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem a coroação dele em novembro do mesmo ano, novembro de 1822, na capela, agora Capela Imperial, né, porque a gente virou. Lá em São Paulo, ele é no dia 7 de setembro, à noite, ele vai ser aclamado rei do Brasil, porque o Brasil na época era reino, né? O Dom João tinha estabelecido um reino, então achavam que ele era rei do Brasil. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, o José Bonifácio e outras pessoas aconselham a transformar em império, por causa da questão territorial, que é mais abrangente e tal. Então aqui a gente tem o Dom Pedro, e a gente tem a Leopoldina aqui no canto, com a Maria da Glória, futura rainha de Portugal. Aqui, ela está acima dele e um olhando para o outro. Ela não é coroada, não era o costume português coroar. Quer dizer, o costume português é uma salada, entra vários tipos de cerimônias nessa aclamação, nessa coroação do Dom Pedro. E a partir desse momento, ela vai começar a lutar por esse Brasil que está nascendo, né? E como lutar? Lembra que eu falei do Congresso de Viena? Ela tinha visto esse Congresso de Viena, então ela tinha a ideia de como funcionava o mundo diplomático da época. E com isso, ela vai tentar influenciar outros países a reconhecer a independência do Brasil. Até então, eles eram párias, né? Nem se sabia se efetivamente o Brasil ia sobreviver como uma nação. E ela estava preocupada com isso. Então ela vai atuar, na verdade, em duas frentes. Na frente diplomática, de tentar esse reconhecimento das nações à independência brasileira, e vai atuar na questão de trazer imigrantes alemães para o Brasil, principalmente mercenários, para criar um exército brasileiro, né? A independência não é uma coisa tão pacífica como todo mundo pinta. Não foi assim tão pacífico. Você tem, principalmente na Bahia, no Nordeste, você tem lutas, você tem Amazonas, você tem várias questões que aconteceram. A independência da Bahia é um ano depois, você tem várias lutas, várias batalhas para conseguir essa independência.
tirar o exército daqui, o exército alemão, o exército português daqui. E aí, com isso, ela participa, então, dessa tentativa de trazer os alemães para cá, e é feita uma peça de publicidade que é muito interessante, que eu falo no livro da Dona Leopoldina, que era uma peça mostrando para os alemães que aqui no Brasil tinha uma imperatriz, que era alemã, e aí contando o dia a dia da imperatriz e tal. E aí esses alemães começam a fluir, principalmente gente que era desse exército napoleônico, começa a vir para o Brasil e começa a ser utilizado como força, né, militar. Muitos vão ter nela uma pessoa que, quando as coisas não dão muito certo, eles correm para ela, era muito acessível. Tanto Dom Pedro I, Dom Pedro II, como Dom Pedro I e a Leopoldina, era muito fácil ter acesso aos soberanos. Bastava ou marcar uma audiência ou ir no beijamão. O povo era recebido no palácio, né? Não tem essa distância que existe hoje do povo com o governo. Então esses mercenários alemães, eles chegavam, né, e pediam: olha, não está dando nada certo aqui, eu preciso voltar para o meu país porque não deu certo. E aí ela pagava, ela custeava tudo isso. E não era só com eles, ela ajudava muita gente, ela se endividou muito. Essas dívidas foram aumentando cada vez mais, virou meio pirâmide, ela pegava empréstimo para saldar empréstimo. O Brasil estava pobre de dinheiro, quando começa a entrar mais dinheiro, a votação dela não é votada, o Dom Pedro I retém o dinheiro dela, também não dava dinheiro para a mulher. O dote dela não era mais obedecido, porque afinal de contas ela não era mais uma princesa portuguesa, né? Agora ela é uma imperatriz do Brasil, quer dizer, tudo aquilo que estava decidido no contrato de casamento dela caiu por terra, então ela tem uma situação econômica muito complicada. Próximo, por favor. E aí a gente tem esse quadro que eu particularmente gosto muito, ele estava aqui numa exposição que teve sobre ela no mar, né? Na exposição que teve sobre a Leopoldina no mar. E aqui, ele é do Museu do Estado de Pernambuco. Ela está grávida, esse quadro de 1825, ele fica no Museu do Estado de Pernambuco, ela está grávida de Dom Pedro II. Então, é esse herdeiro que eles perdem, logo depois do fico, ela vai ter outra menina, a Francisca, a Januária, depois vai nascer, a Januária, na verdade, a Francisca, depois vai nascer o Dom Pedro II em 1825. É importante essa data, 1825, porque existe uma das finalizações do que ela tanto lutou, que é o processo da independência. Então, em 22 de janeiro, o Dom João VI decide em Portugal que ele vai, então, estabelecer a paz com o Brasil. Né? Então, Portugal e o Brasil, em 1825, começam uma tratativa de paz. Em 13 de maio, ele assina o tratado. E em 22 de novembro, em 13 de maio envia o plenipotenciário para decidir tudo, e em 15 de novembro ele divulga que está tudo certo, o Brasil e Portugal estão separados, são amigos, e acabou a guerra, e reconhece então a independência. E o curioso é que o Dom João VI, ele presta na verdade uma homenagem à Leopoldina, porque em 22 de janeiro, quando começam as tratativas, é o aniversário do nascimento dela. 13 de maio é o casamento dela e o nascimento do Dom João VI. E 15 de novembro é o dia de São Leopoldo, que era o dia do onomástico dela, do santo onomástico do dia. Ela era Leopoldina, São Leopoldo, também comemorava-se o santo. Então tem toda essa relação de afeto entre o Dom João VI e ela, que isso já é visto desde a época que ela chega no Brasil. Ele trata ela como se fosse um pai, ela é filha dele, basicamente. Ele manda fazer um busto para receber ela em São Cristóvão do pai dela, manda fazer um álbum de retratos pintados de toda a família dela, para não perder essa lembrança da família. Ele é muito fofo com ela. Então, e ele é mais fofo ainda fazendo toda essa questão das datas coincidirem com a nora. E aí, logo depois, em dezembro de 1825 também, nasce o herdeiro do trono, né? Desde 22 o Dom Pedro é coroado. 23, o Dom Pedro presta uma baita homenagem à esposa, quando, no aniversário da coroação dele como imperador do Brasil, ele monta a cavalo e passa em desfile, ele e as tropas,
na frente dela. Tipo, é uma homenagem que ele presta a ela, como imperatriz do Brasil. Só que, 22, quando ele faz a independência do Brasil, ele conhece uma paulista em São Paulo, Domitila de Castro, que vai ser a grande amante dele, que vai durar 7 anos de relacionamento. Em 23, ela está já aqui no Brasil, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, a Domitila, mas ela está escondida. A partir de 25, ela começa a tomar uma certa importância quando ela vira dama camarista da imperatriz. Já em 26, ela vira viscondessa, primeiro ela vira viscondessa de Castro, e depois viscondessa de Santos e marquesa de Santos. Visconde de Castro foi o pai dela. E essa aproximação do Dom Pedro, ele traz essa amante para dentro do palácio, quando ele transforma a amante em figura pública, né? Porque a partir do momento que você tem acesso ao quarto do imperador, você tem acesso direto ao imperador e aos negócios do Estado. Então cria uma cisão, pelo menos dentro da corte, tem o partido da imperatriz e o partido da amante. Ele remodela, ele cria de novo um modelo que já era absoluto, na época do absolutismo francês e tal, já não era mais assim, sabe, você não podia ter uma amante pública, mas ele acaba tendo, e isso vai cada vez mais desprestigiando a imperatriz. Desprestigiando nem tanto, falei mal essa palavra, desprestigiando ele, na verdade, porque ela acaba por não se romper totalmente, por não esbravejar em público, por não dar escândalo, porque ela sabia o seu lugar, era uma pessoa discreta, era uma pessoa que entendia a posição onde ela estava, que ela não podia dar escândalo para uma imperatriz e tudo mais, ela fica quieta. E aí isso acaba granjeando o respeito da população, principalmente do Rio de Janeiro, em relação a essa soberana que aguentava tudo. Então, de 23 em diante, começa a degringolar esse relacionamento com a imperatriz. Ela cada vez mais entra num processo depressivo. E a pior, acho que é um dos piores momentos, é quando Dom Pedro coloca a filha que ele teve com a Domitila dentro do palácio, para ser criada junto com os filhos. Então essa imperatriz tem que aguentar perto de si a filha do amante, da amante do marido, e essa amante junto, como dama de companhia. Então isso é muito humilhante para ela. Ela estoura algumas vezes, principalmente quando ela perde o direito de decidir alguma coisa. Quando ela chama a Domitila de bruxa, tem uma carta dela para o Flack, para o secretário, para o chefe, aonde ela fala, a bruxa pode tudo e não sei o quê, manda como Mantenon e Pompadour, sem educação, enfim, ela espinafra, sem dizer o nome da Domitila, mas é claro que ela está se referindo a ela, porque é um momento que a Domitila consegue a nomeação do bispo de São Paulo, que é um favorito, é uma pessoa inclinada para o lado da família da Domitila, e ela perde a Leopoldina a indicação de um monge aqui de São Francisco, que tinha sido Frei Leandro do Sacramento, que tinha sido uma pessoa pró a independência do Brasil e que ela queria homenagear colocando ele como bispo de São Paulo. Ela não consegue, quer dizer, a força da amante é maior que a força da própria imperatriz. E isso começa a criar esse ressentimento nela, até que em novembro de 1800, eles fazem uma viagem horrorosa para a Bahia, no começo de 26, aonde os pasquins do Rio de Janeiro brincavam que o Dom Pedro estava levando a imperatriz para disfarçar a amante. Que a amante vai como dama de companhia da Leopoldina. Os três convivem no navio, deve ter sido horrível para a Leopoldina. E aí o pai da Domitila morre, ela tem uma crise quando o pai da Domitila morre, porque o Dom Pedro passou mais tempo, passou semanas do lado do leito do pai da amante, e ela tem uma crise, e dizem, aí não tem comprovação de que ela teria aventado a hipótese de voltar para a Europa nessa época. Tem a Guerra da Cisplatina rolando no sul, Dom Pedro tem que levar tropas para lá e resolve embarcar em novembro de 1826, levando essas tropas frescas para o campo de batalha, e deixa a mulher como regente. Pela terceira vez, a Leopoldina assume a regência do Brasil, como imperatriz dessa vez, e as duas outras tinham sido como princesa regente. E aí ela começa, já em novembro, antes do marido ir para o sul, ela começa a passar mal. E ela tem sangramento, ela está grávida, e de outro menino, ela vai abortar um feto masculino.
e ela começa a passar mal. Em Portugal eu tive com o doutor Pedro Ribeiro, ele comentou, ele estudou os laudos e ele concorda com o médico brasileiro da década de 50, que provavelmente ela pegou febre tifoide. E isso foi agravando até que o Dom Pedro, ela tem uma leve melhora, ela chega a despachar com o Conselho de Estado novamente, o Dom Pedro acha que está tudo bem, vai para o sul com as tropas. E aí ela entra em óbito no final de novembro. Próximo slide, por favor. Em novembro de 1826, em 11 de dezembro de 1826, quer dizer, quando Dom Pedro II estava fazendo 1 ano de idade, a mãe morre. E há uma grande comoção popular no Rio de Janeiro por conta da morte da Leopoldina. É muito forte, a gente vê pelos escritos dos embaixadores, que eles falam assim, a gente está acostumado a ver uma coisa meio hipócrita, uma coisa meio para constar, mas você vê o povo do Rio de Janeiro, quando ela estava doente, indo maciçamente a procissões, as irmandades se reunindo, o pessoal indo no Palácio de São Cristóvão para ter notícias dela. Então há uma grande comoção popular com a morte da imperatriz. Ela ganha, assim, apesar de ela ter sido desprezada pelo marido, de certa forma, no final da vida, ela ganha esse respeito, talvez justamente por isso, ela ganha esse respeito do povo. E aí depois descobre-se a quantidade de dívidas absurdas que ela tinha contratado para resolver muita vida de famílias pobres do Rio de Janeiro e desses mercenários e outros alemães que vinham pedir a ajuda dela. E eu estou com a garganta seca e acabou a palestra. Agradeço muito a presença de vocês. A gente vai abrir para pergunta. Quem quiser fazer pergunta? Ninguém? Alô? Oi? A gente não vai poder se estender muito porque é uma peça às 7, mas eu acho que... E eu tinha um lançamento às 6, e já são 6 e 6. A gente tem aí mais uns 15 minutinhos, eu acho. Pode ser? Um pouquinho menos. Então eu vou... Senhor aqui. O senhor quer dizer seu nome? William. Paulo, por favor, em relação à dívida da dona Leopoldina, a carta que se encontra na biblioteca do Museu Imperial em Petrópolis, afinal de contas, essa carta, ela é verdadeira? Qual o contexto dessa carta? O problema do contexto dessa carta, eu falo dele dessa carta que ela estava quase morrendo, e aí ele escreve, pouco antes de falecer, no leito de morte, uma carta para a irmã, para Maria Luísa. A carta é muito suspeita, porque ela nunca tratou a Maria Luísa por vós, sempre por tu. Vós é um pronome, assim, de tratamento de alguém que seria muito acima dela, e a irmã é igual a ela. Na verdade, era inferior a ela, era uma imperatriz e a irmã estava governando Parma como uma duquesa. Então, ela nunca usaria esse termo, e é suspeito quando essa carta entra na história, que é numa época, em 1834, quando se achava que o Dom Pedro I, depois de ter entronado a filha em Portugal, voltaria para o Brasil. Tanto que uma das primeiras CPIs da Câmara no Brasil é sobre a volta, o que deveria ser feito se o Dom Pedro voltasse para o Brasil. Porque se tinha muito medo que ele virasse regente do filho. Então, eu entendo essa carta aparecendo do nada e com um texto muito estranho, como uma peça, uma fake news, que não seria a primeira. O Dom Pedro II, o Dom Pedro I tem umas 3, 4 cartas que aparecem, uma loucura de uma tentativa de invasão dele a Fernando Noronha depois, que também é tudo falso, é tudo forjado. Então, eu acredito que seja uma carta que apareceu para desmontar a figura do Dom Pedro, entendeu? Porque é tudo muito estranho. E agora, uma outra coisa também é que todo mundo que assina a carta como testemunho que aquela carta é verdadeira, todo mundo era devedor a Leopoldina era devedora de todo mundo daquela carta. Então, assim, podia ser tipo, vamos forjar uma confissão de dívida para o pessoal pagar a gente. Porque ela morreu em
6. Em 37, ou seja, 9 anos depois, ainda tinha gente recebendo de dinheiro que tinha emprestado para ela. Esse precatório não é de hoje. Paulo, o mito de que Dom Pedro I teria agredido Dona Leopoldina enquanto ela estava grávida, tem rumores de quando esse mito tenha começado? Não, eu não achei nada, mas assim, tem Walsh, o reverendo Walsh fala disso em 34, 33, 1833, 1834, então já era um murmúrio que existia aqui no Rio de Janeiro anterior a qualquer outra coisa, entendeu? Havia esse zoom de que ele teria agredido e tal. Se é verdade ou não, mas de qualquer maneira, essa agressão, fala que ele teria chutado ela na barriga e não sei o quê, eu acho que ele não estaria tão louco assim, ainda mais que ele amava os filhos, ele era louco pelas crianças, ele não dormia se o filho dele estivesse doente, então eu não acredito que ele atentaria contra a vida do filho, além de atentar contra a vida da mulher. Eu não coloco ele podia ser doidinho assim, mas a ponto de agredir desse jeito eu não creio muito não. Wolf, a pergunta é a seguinte: além da escolha do nome de império para o Brasil, eu vi em certa ocasião que a própria Leopoldina teria participado disso, junto com o Zé Bonifácio, e para além da questão do território, pelo fato de que ao invés de reino vinculava Portugal de alguma maneira, e império associava ao Império Romano, no sentido que os imperadores eram escolhidos, eram eleitos, de certa forma, né? Progressivamente, não era uma coisa de descendência, né? Então, se existe alguma documentação sobre isso? Olha, pode existir, tem a história, a brincadeira de que o José Bonifácio fala, não, qual é o imperador? Porque todo mundo sabe que é o imperador divino Espírito Santo, a festa do divino e tal. Pode ser verdade, pode não ser, mas a questão territorial entra nessa questão do império, o reino é uma coisa bem menor, e também entra as outras línguas. Então, a Cisplatina falava espanhol, não era português. E também havia a ideia de se invadir a Argentina. Então, quer dizer, essa questão do território, eu acho que tem mais a ver com a questão do nome. O que eu sei da Leopoldina é a questão do amarelo, que tem o conselheiro Drummond que fala que tinha acabado as fitas amarelas, ela tirou até do travesseiro dela para dar para as pessoas e tal, por causa das fitas verde e amarelo, né, que era o verde dos Braganças e o amarelo dos Habsburgos, né, que daí depois a República transforma em ouro, o ouro e o verde das marcas, né? Mas não existe nada assim formal de quem decidiu o quê. Eu desconheço especificamente. Mais alguém? Gente, só lembrando, saindo daqui eu vou estar autografando os livros lá na Travessa, tá? Quem for tem livro lá. Quem estava procurando o Pedro II também tem lá. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo. Sou Kátia. Nós sabemos que ela morreu com 29 anos, né? E eu vi num vídeo seu que você diz que muito provável por causa dos próprios médicos. E você podia falar um pouquinho disso pra gente? Como foi esse tratamento? Então, o tratamento foi a coisa mais bárbara possível. Então, você imagina um monte de médico fazendo exame de toque genital na paciente, sem lavar a mão e etc., durante mais de 2 semanas, sabe? Uma coisa assim, não havia tanta questão higiênica assim na época, se raspava a cabeça da pessoa para diminuir a febre dela, usava sanguessuga para a pessoa melhorar, arrancando o sangue dela, né? Então, assim, o rudimento da medicina não ajudava muito no tratamento. É por isso que eu brinco, se ela não morreu da doença, ela morreu do tratamento que ela recebeu. E foi bem punk, assim, né? No livro da Leopoldina eu trato com mais detalhes bem assustadora, assim, né? A questão da medicina no século XIX. Uma última pergunta. E que língua eles falavam? Português. Ela sabia 10 idiomas, mas ela falava aqui em português. Ela sai de Viena já sabendo português. Quando ela sabe que ela vai casar com o futuro rei de Portugal, ela já começa a estudar português em Viena. E aí tem uma carta muito fofa que eu trago no livro da Leopoldina, que ela tenta escrever em português para a irmã, já mostrando que sabia, né, que todos aqueles erros, né, meu irmão, né, aquela coisa feia. Eu vou encerrar com mais 2 pessoas. Olá, queria saber qual foi o fim da Marquesa de Santos. Quem aconteceu com ela?
o melhor possível. Ela Dom Pedro deu o pé na bunda dela em 1829. Aí, com a Infanta Leopoldina. Aí ele deu o pé nela, porque ele casa, claro que ele vai casar com a Amélia, que tinha idade da filha da Domitila, né? Ele troca a Domitila dela por uma princesa lindinha, bonitinha, virgem, de 15 para 16 anos. Aí ele fica desesperado quando ele descobre que casou, assim, quer dizer, ele não sabia que tinha sido conseguido uma vítima, e porque ele passa, né, ele passa vários anos tentando conseguir alguém, mas claro que todo esse tratamento que foi dado a Leopoldina acaba com a moral dele na Europa. Ninguém queria casar, nenhuma filha mandar para a Atlântica para ter esse cara como genro. Então é muito difícil. Ele consegue que a filha do Duque de Leuchtenberg, que já tinha falecido, case com ele. Aí também tem trocas, a menina vai virar uma alteza real, vai virar alteza imperial, o irmão dela vai ganhar o título de duque. Então tem todo um toma lá da cá para ele conseguir esse casamento. Quando ele consegue esse casamento, uma das coisas era tirar a Amélia daqui. Ele não só tira a Amélia, como ele também expulsa a Duquesinha de Goiás. Aquela menininha que tinha sido bonitinha, criada com seus irmãos, ele expulsa para Paris, manda ela estudar fora para não ter contato com a nova mulher. E aí a Marquesa volta para São Paulo, tem a última filha com ele, ele expulsa ela grávida do Rio. Ela vai ter esse filho em 28 de fevereiro de 1830, em São Paulo, que vai ser a futura Condessa de Iguaçu. Lá em São Paulo, ela vai se envolver com o Rafael Tobias Aguiar, que era o presidente da província. Eu brinco que a Domitila trocou o imperador do Brasil pelo rei de São Paulo, que era milionário, o Tobias. Ela também já estava milionária, a Domitila. E aí eles vão tocar a política paulista durante gerações. Assim, eles eram do Partido Liberal. Ele vai ser preso durante a Revolução Liberal, vai ser trazido para o Rio, vai ser preso aqui. Ela vem aqui para o Rio de Janeiro, pede para ser presa junto com ele para cuidar dele. Ela realmente gostava do Tobias. E aí vai ter vários filhos com ele. Ela vai parar de parir com mais de 45 anos. É uma coisa de louco. Assim, só que o Dom Pedro já teve 5 filhos. Já tinha tido 3 do primeiro casamento, vai ter mais 5 do último. Uma coisa assim de louco. Ela vai morrer com 69 anos em 1867 em São Paulo. E ela é uma grande dama benemerente de São Paulo, completamente. A figura dela aqui é diferente da figura dela de São Paulo, porque ela vira a primeira dama de São Paulo em dois governos, do marido. Ela é uma dama muito benemerente, ela vai ajudar a construir a primeira sede da Casa Misericórdia de São Paulo. Ajuda muito a Igreja da Ordem do Carmo, ela vai ajudar a fazer a população de São Paulo usar o cemitério, porque isso aí é uma longa briga. Bom, enfim, ninguém queria ser enterrado fora das igrejas. E ela vai comprar o primeiro túmulo do cemitério e vai mandar erguer uma capela no cemitério da Consolação. Então tem um monte de coisa que ela marca lá em São Paulo. Gente. Só para fechar, Paulo, você fez a exumação junto com o arqueólogo do cadáver da Leopoldina. O que você viu que podia fechar essa história assim, em relação a como ela foi enterrada, como esse cadáver viajou de lá para cá, dos lugares onde ele esteve? O que você pode contar disso, do fim da história dela? Rapidamente. Ela é sepultada aqui na Ajuda, né, que vai ser derrubada para a construção da Cinelândia. Ela transferiu o corpo dela para Santo Antônio, até que quando em 1954 tem o quarto centenário da cidade de São Paulo, e eles querem trazer essa coisa de independência, a independência do Brasil foi feita em São Paulo e tal, eles aí resolvem trazer a Imperatriz, levar a Imperatriz para São Paulo e colocar na cripta do Ipiranga, que foi onde teve o grito. E aí tem um quiproquadonato, que eu conto isso no meu livro, que tem a troca de cartas, telegramas do ministro da Cultura, do Vargas. O Vargas tem que intervir, porque o moceiro de Santo Antônio aqui não queria que o corpo saísse daqui do Rio de Janeiro de jeito nenhum. E aí São Paulo acaba ganhando a briga e o corpo vai para lá. E aí lá naquela época, em 1954, esse corpo é aberto. Quando abriram o corpo, viram intacta, porque o ar estava preso lá dentro. Na hora que o ar novo entrou, ela se desfez. Então o que eu vi foi ela já desfeita, né? Mas estava com as vestes, que ela aparece naquele retrato que eu mostrei, o retrato da coroação do Dom Pedro, aquele toque aquele tocado de plumas e tal. A roupa da coroação é a roupa que ela foi enterrada.
Gente, eu fico com a palavra travessa. Quem quiser. Muito obrigado por ter vindo. A gente agradece muito a presença de vocês, agradece ao Centro Cultural Vincula Brasil pela oportunidade. É muito bom poder estar contando a nossa história. Ficamos em cartaz até o dia 20.